Olá pessoal, tudo bem? Eu tô gravando aqui esse vídeo em resposta às perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. Eu não sei se você está assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube ou pelo Facebook, quem sabe, mas é um vídeo em resposta às perguntas que vocês fizeram para mim lá no Instagram, lá pelo Stories, tá? Bom, o tema desse vídeo de hoje é regressão e eu tive 1, 2, 3, 4, 5 perguntas que eu vou dividir aqui contigo, tá? Primeira pergunta: regressão pode trazer traumas para o presente? Então vamos lá, primeiro vamos definir o que é regressão aqui pra gente poder falar todo mundo da mesma coisa, tá? Eu tenho uma regressão que é a regressão temporal, né? De todas as experiências que eu tive vivo, né? É uma regressão que você consegue fazer mesmo fora do transe, que é quando você lembra de alguma coisa que aconteceu no passado, você já está fazendo uma regressão, tá? O trabalho terapêutico de regressão é você voltar nessas situações que são mais desafiadoras, que você não conseguiu lidar sozinho, e nessas situações você ressignificar o que aconteceu, as situações traumáticas serem ressignificadas, tá? Então, essa é um tipo de regressão que é super comum. Toda prática de hipnose terapêutica focada em resolver alguma questão do passado, algum trauma, naturalmente uma prática de regressão. Só que aí tem um tema, pessoal, que é um tabu a se falar na hipnose hoje em dia, que é a regressão de vidas passadas, né? E aí, existe ou não existe? É religião ou não é religião? Bom, basicamente é um assunto polêmico porque envolve o pensamento religioso, né? Então, como que funciona isso? Se você é um adepto à doutrina espírita, ou é um religioso que tem na sua religião dogmas relacionados à vida após a morte, outras vidas, aí eu vou entender que para você existe. E para você que não é religioso, não acredita, não pratica, não tem nenhuma afinidade com essa informação, para você não existe regressão de vidas passadas. Simples assim. E como é que eu vou saber se existe de verdade ou se não existe de verdade? Porque do jeito que você fala parece que é uma coisa subjetiva demais. Pode ser como pode não ser. E é isso. A verdade é que eu não tenho como te provar se existe ou não. Eu não tenho como dar uma explicação científica para isso. Mas o efeito que uma terapia de regressão de vidas passadas, para aqueles que acreditam, o efeito que tem é um efeito tão positivo quanto se fosse uma mera criatividade que ajudasse a pessoa a resolver o problema dela. Então, a verdade é que eu nunca vou levantar uma bandeira aqui para dizer que tem ou que não tem, se tem vida após a morte ou não, se tem se a gente vive mais de uma vida, se tem essa possibilidade de regredir numa vida que já foi vivida antes. Eu não tenho a mínima condição de te afirmar nada disso, mas o efeito que a terapia de regressão de vidas, para quem acredita, tem, é um efeito extremamente positivo. Aí, respondendo a pergunta, a regressão, essa de vidas passadas, ela pode trazer algum trauma para o presente? Eu penso que você, no momento presente, você é capaz de pensar no passado e você é capaz de pensar no futuro. Isso, inclusive, responde a uma das próximas perguntas. Você vive aqui no presente aquilo que aconteceu no passado e é isso. Não tem como uma coisa do passado criar um problema que agora, a não ser que eu, terapeuta, por irresponsabilidade, por fazer algo que eu não sei fazer, eu leve você a instalar um novo problema, um novo trauma. Isso sim é possível. O terapeuta ser inconsequente e instalar um novo trauma é possível. Agora, o teu histórico trazer um trauma para o presente, isso não é possível. Agora, olha que interessante. Um trauma que não foi resolvido no passado, ele já é presente para você ainda hoje. Você vai falar, não, mas é que eu nem me lembro mais e tal. Eu acho difícil. O normal é você ou perdoar e não ser mais um trauma. Faz sentido isso?
Se você já perdoou, já se resolveu, então já não é mais um trauma. Ou se ele ainda é um trauma no passado, naturalmente ele é um trauma no presente ainda. Ele ainda vem sendo carregado. Isso é uma lógica, é como se você tivesse, eu gosto de usar esse exemplo, é como se você tivesse com uma pedra no sapato, essa pedra no sapato é o trauma, no dia que você colocou a pedra no sapato, até agora, se você não tirou a pedra, mas eu aprendi a andar com a pedra no sapato, beleza, mas ela continua no sapato, continua sendo um trauma. Quando você tirar essa pedra do sapato, você não vai precisar compensar nenhum comportamento para lidar com isso. Então, é uma pergunta bem complexa, na verdade, mas que a resposta ela é simples. Nada do meu passado, se foi resolvido, me afeta hoje. Mas se ele não foi resolvido, ele me afeta hoje e ponto final. Certo? Mas e vida passada? A vida passada, ela tem o mesmo peso de relevância de uma memória de uma vida vivida, né? De uma vida do presente. Então, não vejo nenhuma diferença de uma para outra. Mas eu fui rei na outra vida. É mesmo. E daí? Qual que é o aprendizado que você vai trazer dessa experiência que você estava me falando que teve? Se não tiver nenhum aprendizado, se não tiver um porquê a sua mente trouxe essa informação, não vejo necessidade, não vejo utilidade, não vejo aplicabilidade dessa regressão, certo? Esse trabalho terapêutico de regressão, ele tem sempre um foco de resolver alguma questão. Se ele não resolve uma questão, então ele não foi um trabalho terapêutico. Ponto final, tá? Eu posso regredir, a segunda pergunta, né? Eu posso regredir até ficar magro e quando voltar para o presente conservar? Então, acho que as definições do que são regressões, do que é uma regressão, está distorcida aí na sua cabeça. Você regredir um tempo na sua mente é simplesmente você voltar com a mente no passado, mas a matéria, né, o teu corpo físico, ele não acompanha isso não. Agora, se alguma coisa no seu passado te fez somatizar no corpo um trauma que você não resolveu, aí sim, a gente volta no passado, perdoa esse passado, resolve esse conflito, você volta para o presente com novas capacidades e aí é natural que o seu corpo se expresse diferente e até, quem sabe, emagreça. Se você resolver a questão nó conflitivo no passado que estava criando a dissonância, aí, criando esse comportamento equivocado, esse comportamento diferente do que é o ideal, então possivelmente você vai emagrecer, tá? Eu sei que foi uma piada, mas é uma piada que eu sempre gosto de pensar que todas as palavras elas são processadas. Até fiz um vídeo falando sobre isso. E a piada é um jeito bem-humorado de falar uma verdade. Então acho legal dar a devida atenção à brincadeira. Olha que legal, teve um comentário aqui que uma pessoa que escreveu assim: fiz a regressão e eu não acredito. Olha que interessante, nenhuma hipnose é feita sem ser, antes de tudo, uma auto-hipnose. Vou repetir, nenhuma hipnose é feita sem ser uma auto-hipnose. Um hipnotista não é capaz, não é que não é capaz, mas não hipnotiza outra pessoa sem que ela permita, sem que ela decida entrar em transe e seguir as sugestões. No caso, se você fez a regressão, então você fez. Mas eu não acredito. Você não acredita no quê? Você não acredita que foi uma regressão? Eu acho que é válido. Tudo bem você não acreditar. Mas alguma coisa dentro de você aconteceu. Alguma imagem você viu. Algum som você ouviu. Algum sentimento você sentiu. Então, existiu mesmo que de forma criativa, existiu uma nova memória, se não é uma memória antiga, se não é um resgate de uma vida passada, é uma criação da sua mente que de alguma maneira exemplificou o teu trauma para ser tratado. Então você pode não acreditar que você regrediu em vidas passadas, mas que a sua mente criou algo útil para tratar de você, ela criou. Será que ficou clara essa explicação? Tudo que a tua mente traz num processo terapêutico de hipnose, seja em regressão ou não,
é material do seu inconsciente, do seu subconsciente, para que você se trate. Se você trouxe uma demanda a ser tratada terapeuticamente, então ela vai ser tratada, sua mente vai se encarregar de trazer recursos para você, certo? Outra pergunta: como que a regressão te ajuda no futuro, se você passa a saber um pouco mais do seu passado? Como esse retorno ao passado pode te ajudar no futuro? Em vias gerais, a pergunta é essa. Na verdade, não vai ajudar no futuro, vai ajudar no agora. Se eu sei de onde eu vim, independente de ser vidas passadas ou uma regressão de tempo na vida que você ainda vive, ela serve para você identificar padrões, para você identificar pontos falhos, pontos de melhoria, para você identificar oportunidades de crescimento. E nada mais é do que uma grande metáfora para sua mente inconsciente ou a subconsciente entender informações que você vem tentando de maneira consciente colocar na cabeça, mas que as emoções não vêm obedecendo. No fundo é isso. O processo terapêutico de hipnose de regressão é isso. É eu me apropriar de uma metáfora que eu mesmo conto para solucionar uma questão que eu criei. É isso. Em auto-hipnose, sendo conduzido por alguém, mas em auto-hipnose. Tá? Pode parecer complexo da maneira que eu estou falando, mas se você voltar ao vídeo e assistir algumas vezes, você vai entender o padrão de linha de raciocínio que eu estou seguindo para te explicar, tá? E a última pergunta que foi feita é: nós voltamos para um evento determinado na regressão ou a gente volta a reviver tudo? Então, tem duas terapias bem legais aqui que eu vou te explicar, que eu vou usar para exemplificar. Desculpa. A primeira é uma terapia chamada terapia da linha do tempo. Terapia da linha do tempo. Como que ela funciona? Eu vou regredindo em tempo com você na sua mente, eu vou acessando as pastinhas onde você organiza as fotos da sua vida, os vídeos da sua vida, os sentimentos da sua vida, os eventos que aconteceram, o que você ouviu nesses eventos. Você vai organizando todas as memórias em pastinhas da sua mente, você vai acessando todas elas numa linha de tempo, numa linha cronológica. Eu vou acessando do presente para trás e lá do meu passado para agora eu venho fazendo ajustes temporais, certo? Até aqui, ok? Então essa terapia da linha do tempo, ela acaba sendo um reviver vários eventos, tá? Ela pode ser também uma terapia focada em eventos específicos, né? De algum tipo de padrão de comportamento específico, como por exemplo o próprio comportamento compulsivo, que eu venho comentando nos últimos vídeos, tá? Outra coisa é a regressão, né? Especificamente como terapia de regressão, que tem como intuito principal encontrar um nó conflitivo ou encontrar uma situação que deva ser ressignificada, que deva trazer um ensinamento. E aí é um fato determinado, é um evento pré-determinado onde a gente vai voltar para obter dele alguma sabedoria, certo? Então são terapias distintas, mas que podem ser conciliadas num processo de hipnose, geralmente de mais do que uma sessão, tá? Por que eu decidi falar tudo isso? Porque eu tenho clientes hoje passando por regressão comigo, em sessões aqui em São Paulo. E vem surgindo dúvidas deles que também são ilustrativas para aquelas pessoas que se interessam pelo tema, mas têm vergonha de procurar, têm vergonha de assumir que está a fim de fazer, quer mais informação antes de se expor, enfim. Não é de hoje, a terapia de regressão não é uma coisa nova, não é inédito, muito pelo contrário. Mas também eu posso te afirmar que é uma coisa natural, você já faz isso naturalmente. A regressão de vidas é só uma questão de despertar um pouco mais a tua criatividade dentro do sistema de crenças que você tem. Se o seu sistema de crenças religiosas especificamente é um sistema que limita a acreditar que você vive essa vida como experiência única, dificilmente você vai conseguir passar pela experiência de vivenciar possíveis vidas passadas. Agora, se você vive sob um conjunto de regras e crenças que permite você pensar que existiram vidas passadas e tal, a sua criatividade vai ser muito mais exercitada e muito mais útil para essa finalidade terapêutica, tá?
Eu gosto sempre de fazer um exercício muito parecido com a regressão, mas que tem um conceito um pouco diferente. Ao invés de regressão, fazer a vida paralela, a realidade paralela. Então a pessoa, ao invés de, digamos que ela seja uma pessoa católica, que não veio com a intenção de fazer regressão, ela veio com a intenção de passar pela hipnose, e eu crio para ela uma possibilidade dela criativamente vivenciar uma realidade paralela. Como seria se você não tivesse essa demanda que você me trouxe, esse problema que você me trouxe? Não sei, eu vivo assim. Aí eu falo para ela, não, mas digamos que seja uma vida paralela, uma espécie de uma historinha que você poderia contar. Aí ela passa a usar a criatividade para resolver essa questão como se fosse uma historinha que ela conta para outra pessoa. Mas volto a frisar, a pessoa veio me procurar com o intuito de passar pela hipnose, mas não necessariamente de passar pela regressão. Quando a pessoa vem, digamos que ela seja um ateu, por exemplo, um agnóstico, que não tem esse paradigma de múltiplas vidas, etc. Ele não tem referência para me falar assim, pô, eu sei que tem vidas passadas, então eu vou querer acessar. Não, eu quero passar pela regressão porque eu ouvi dizer que eu acesso esse negócio aí e eu estou curioso. Há uma grande possibilidade de existir uma resistência grande aí, tá? Então, nesse caso, eu faço a regressão. Se a pessoa travar, aí eu dou para ela a sugestão de passar por uma outra alternativa. Entre elas pode ser essa da vida paralela, tá? Porque no fundo a resposta sempre está dentro de você para suas questões. E aí a minha intenção é te permitir, em transe hipnótico, passar pela experiência de vasculhar sua mente e descobrir onde é que está a resposta para a sua pergunta. Basicamente é isso, tá bom? Respondi aqui todas as perguntas que foram feitas. Eu vou disponibilizar esse vídeo completo aqui no YouTube, mais um pedaço dele lá no Instagram e no Facebook para que as pessoas possam de lá saber que existe esse conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você conhece, marca elas aqui ou marca lá no Facebook ou no Instagram para que elas possam também acessar e ter mais informações sobre regressão, tanto regressão de tempo quanto regressão de vidas passadas, beleza? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Tchau!